2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém e amém. Ó Senhor, fale ao nosso coração. Nós vamos hoje tratar aqui no segundo estudo já deste tema que temos falado, Senhor. Que o Senhor nos dirija, nos ensine esta noite, para que nós possamos compreender o ensino da sua palavra, a importância desta escritura santa que o Senhor nos deu para a nossa alma. Com perdão, Senhor, dos nossos pecados, para a sua glória, para o nosso bem eterno. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, hoje de manhã eu comecei a tratar de um tema que nós vamos falar durante este mês de janeiro, com a graça de Deus. Não vamos fazer assim, nos cultos de domingo de manhã nós vamos falar do tema, e nas quartas-feiras de oração nós vamos relacionar o tema à oração. Mas nós vamos ter o nosso período de oração na quarta-feira. Vamos fazer assim no mês de janeiro. Mas então agora é o segundo estudo. Hoje de manhã nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da importância das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, para a nossa vida, para as nossas vidas. E hoje de manhã eu comecei aqui com este texto, é o texto realmente base desse estudo, né, deste tema. Só podia ser este mesmo, porque aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta para nós a verdade sobre a Sagrada Escritura, sobre o efeito dela, sobre o que ela causa em nós e sobre de onde ela vem, né? A origem, a fonte da Sagrada Escritura. Nós temos aqui então que Paulo, vimos pela manhã, ele nos ensina algumas verdades aqui. Primeiro, meus irmãos, que a Sagrada Escritura, a Bíblia, este livro que nós temos nas nossas mãos, ele é valioso porque através dele nós conhecemos o caminho da salvação. Quando Paulo diz aqui que desde a tua meninice, falando para Timóteo, né, no versículo 15, sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo, em primeiro lugar, que este livro, através dele, através do seu ensino, nós nos tornamos sábios para a salvação. Outra coisa que ele diz aqui é que o homem de Deus, versículo 17, a palavra também opera nele através do fato de que ela é proveitosa, versículo 16, segunda metade do versículo 16, estou lendo aqui 2 Timóteo 3,16, ele diz, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, eu expliquei aqui pela manhã, então que Paulo está dizendo que a palavra de Deus opera essas duas coisas. Ela nos torna sábios para a salvação, e então nos levando a conhecer a salvação pela fé em Cristo Jesus. Somente nesse caso, somente estando nós já salvos em Cristo Jesus, ela opera em nós o conhecimento de toda boa obra, nos fazendo, então, como Paulo diz, homens de Deus, em perfeição, perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela opera isso em nossa vida. E vimos também pela manhã, irmãos, que ela opera isso porque ela é um livro diferente de todos os outros. Segundo o que Paulo diz aqui no versículo 16, a Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, a Escritura ela é soprada. Ela é soprada pelo Espírito Santo, ela vem de Deus e ela foi então dada, ela é o sopro de Deus, a palavra de Deus, veio da parte de Deus. E o que os escritores bíblicos, na verdade, colocaram aqui, escreveram, nada mais é do que esse sopro de Deus, do que essa revelação de Deus, essa palavra, esse
milagres de Deus. A Bíblia é um livro sobrenatural, ela é um livro diferente de todos os outros, porque ela foi dada por Deus. Então, exatamente por causa disso, ela nos revela o caminho da salvação e ela nos mostra, irmãos, as boas obras, como nós devemos e como nós podemos então viver em boas obras. Mas eu também falei para vocês de manhã, irmãos, que a palavra então ela é essencial, significando que se nós não tivéssemos a Sagrada Escritura, se nós não tivéssemos esse livro, nós não conheceríamos a salvação, nós não conheceríamos esse caminho, então, depois de salvos, de boas obras, já sendo salvos, evidentemente, o caminho da vontade de Deus, das boas obras, não conheceríamos. Nós estaríamos em profundas trevas, sem essa luz, sem esse conhecimento, mas a coisa ainda é pior. O que Paulo diz aqui, e também eu procurei mostrar pela manhã, é que quando ele fala isso para Timóteo, que era um pastor, isso aqui é uma carta, né? Uma das chamadas cartas pastorais, ele está escrevendo a um pastor, ele diz que no versículo 1, eu peço para vocês acompanharem comigo, capítulo 3, versículo 1, ele diz que sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Ele vai colocando aqui homens que praticam todas essas coisas, mas ele diz algumas coisas mais. Ele diz no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. No versículo 7 ele diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E aí, irmãos, ele coloca a seguinte questão aqui, já no versículo anterior ao que nós começamos a ler hoje à noite. Versículo 13, ele diz, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Olha só o que ele diz, enganando e sendo enganados. Então, o que Paulo está dizendo é que além da palavra de Deus ser essa luz que nos traz o caminho da salvação, que nos mostra Cristo como o único Salvador e que nos mostra, portanto, também sendo salvos, como eu já falei, a vontade de Deus, ele diz que, então, mostrando que se nós não tivermos a palavra, nós não temos conhecimento dessa salvação, mas ele coloca que a nossa situação ainda é mais, vamos dizer assim, de necessidade dessa palavra, porque existe um engano. Eu até dei o exemplo aqui hoje pela manhã de uma pessoa, por exemplo, que está muito doente e existe um cientista, um médico que descobriu uma cura para aquela enfermidade, então ele tem a salvação para ela, e para que essa pessoa seja salva, ela tem que conhecer esta salvação, este médico, para que ela seja salva. Isso é uma necessidade, mas o que acontece no mundo, meus irmãos, é que, além de nós termos, então, a necessidade de conhecer a palavra, de conhecermos essa salvação, mas eu dei o mesmo exemplo aqui, eu procurei ilustrar para os irmãos, que é como se, além dessa nesse necessário conhecimento desse remédio, dessa salvação para esse doente, ser salvo, ainda existem os charlatões, ainda existem aqueles que vêm com falsos remédios, que enganam a pessoa, e é isso que a Bíblia mostra aqui. A Bíblia mostra, então, que a palavra de Deus é uma luz necessária para nós conhecermos a salvação, mas ainda mais necessária também, porque nós temos em volta de nós os enganadores, os mentirosos, esses que Paulo fala no versículo 13, homens maus e enganadores que irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo disse, olha, entrem pela porta estreita, porque largue a porta, largo é o caminho que conduz para a perdição, e essa porta estreita é Cristo. Mas ele diz junto lá, li para vocês também de manhã, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como cordeiros, como ovelhas, melhor dizendo, mas por dentro são lobos devoradores, pelos seus frutos conhecereis. Expliquei pela manhã, irmãos, que Jesus coloca no contexto dessa porta estreita e dessa porta larga. Com isso ele está querendo dizer, olha, existe uma porta estreita, mas existem os falsos profetas que eles estão ali perto da porta estreita, desviando as pessoas, dizendo assim, olha, não entrem nessa porta, enganando e mentindo para as pessoas. O que eu quero dizer então, irmãos, é que nós necessitamos dessa Escritura.
Nós necessitamos dessa Escritura porque, segundo o que o apóstolo Paulo diz aqui, é através dela que nós conhecemos, que nós nos tornamos sábios para a salvação. É somente através da palavra que nós nos tornamos sábios para a salvação. E nós temos em volta de nós muitos enganadores. Eu encerrei de manhã falando assim, irmãos. Esse mundo é como uma noite muito, muito escura, sem nenhuma luz, em que muitas falsas luzes se apresentam para as pessoas, mas são falsas luzes. Nós só temos uma luz. Vocês lembram que Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz. Mas essa luz, irmão, chega a nós pela sua palavra, pela sua Escritura. Então, nessa série de estudos que eu quero fazer com vocês nesse mês de janeiro, nós já estamos fazendo, hoje é o segundo, essa noite é o segundo estudo, eu gostaria de que, pela graça de Deus, irmãos, nós percebêssemos, nós entendêssemos como a Escritura Sagrada é importante, é fundamental para a nossa vida. Nós necessitamos da palavra de Deus. Nós necessitamos da Sagrada Escritura. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Porque diz o apóstolo Paulo, vamos ler de novo o versículo 15, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. As Escrituras nos faz, então, sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E só as Escrituras, só a palavra de Deus. Nós só temos essa fonte, esse conhecimento, essa fonte do conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. Então, como ela é necessária? Como nós não podemos desprezar essa palavra? Mas hoje à noite, meus irmãos, eu quero avançar um pouco mais aqui com vocês, começando a mostrar para vocês por que Paulo diz isso. O que significa que a Escritura Sagrada, ela é exatamente essa fonte do conhecimento da salvação. O que ele quer dizer com isso? Bom, quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia ela não foi escrita por um só autor, ela não é um livro, vamos dizer assim, que sendo escrita, portanto, por um só autor, ela é um único livro, mas na verdade ela é escrita por vários autores e ela se compõe de vários livros e, além disso, ela é dividida em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e ela foi escrita em muito tempo. Nós todos sabemos dessas coisas, nós sabemos disso, mas, meus irmãos, apesar de tudo isso ser verdade, quando o apóstolo Paulo ele diz aqui que a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, a Escritura é divinamente soprada, foi Deus que deu a Sagrada Escritura, ele está mostrando para nós que, na verdade, só tem um autor da Escritura, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, apesar de que nós temos muitos autores humanos, é só um autor divino, que usou esses autores humanos, seus dons e seus talentos, a sua própria consciência, expressões que eles usaram. Você, por exemplo, todo mundo aqui que lê a Bíblia sabe, você sabe quando é João que está falando, quando é Paulo que está falando. Então, ele usou ali os talentos e os dons de cada um dos autores, mas no final existe um único autor, que é o Espírito Santo. E se existe um único autor, existe uma única mensagem. E a mensagem é a mensagem salvífica, e é isso que Paulo está dizendo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia inteira, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela é essa mensagem salvífica, ela é essa mensagem da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existe então uma unidade na Bíblia, um assunto na Bíblia principal. A Bíblia ela tem um propósito de mostrar para nós a salvação, e a salvação na pessoa do Filho de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje à noite eu gostaria de, já vou dizer para os irmãos, eu vou precisar que vocês leiam comigo vários versículos, eu tenho tempo aqui determinado, né? Então a gente vai correr um pouquinho aqui, mas eu já
peço para vocês ficarem preparados, porque nós vamos ler alguns versículos aqui, ou vários versículos, na verdade, mas eu chamo a atenção de vocês para um primeiro versículo, que está no livro de Hebreus. Por favor, abra comigo. Hebreus, capítulo 1, e os primeiros versículos dessa maravilhosa carta de Hebreus. Observe o que o escritor de Hebreus, bom, ninguém sabe com certeza quem é esse escritor, mas eu tenho para mim que foi Paulo mesmo, mas esse é um assunto, não é nosso assunto hoje, mas enfim, ninguém tem absoluta certeza quem seja o escritor da carta aos Hebreus, mas o primeiro versículo nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Observe que coisa maravilhosa ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus falou, Deus está falando. E Deus falou ao longo do tempo. Deus falou antigamente, antes desse período em que o escritor fala que essas coisas, escreve que essas coisas, mas falou também, como ele diz aqui, nestes últimos dias, nos últimos dias ele falou. Então, existem dois momentos da fala de Deus, segundo o escritor da carta aos Hebreus. O antigamente, que ele diz que Deus falou antigamente de muitas maneiras, de muitas formas, e aqui nós podemos, por exemplo, pensar na profecia, nos sonhos, aquilo que se chama de teofanias, que são como que Deus ali se apresentando como homem diante das pessoas no Antigo Testamento. São revelações em que Deus se manifesta ali visivelmente diante deles. Mas várias maneiras, aos pais, pelos profetas, Deus falou assim. Mas nos últimos dias, ele falou pelo Filho dele. O que ele está se referindo? Olha, todos nós aqui compreendemos rapidamente. Ele está se referindo que Deus se encarnou. A segunda pessoa da Trindade se encarnou, esteve presente entre nós. E Deus, então, que antigamente falava pelos profetas, e de várias maneiras, pelos pais, pelos profetas, aos pais, melhor dizendo, pelos profetas, agora nos falou diretamente. O próprio Filho de Deus veio aqui. Portanto, essa revelação dos últimos dias é a revelação maior do que a revelação que ele deu anteriormente. E ele coloca aqui, nestes últimos dias. E aqui eu quero explicar para os irmãos. Quando ele fala nestes últimos dias, ele não está falando assim, simplesmente dos últimos dias ali, mas ele está falando do último momento da história da salvação, que está entre a vinda de Cristo, que nasceu de uma virgem em Israel, cresceu, morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou, passou 40 dias com seus discípulos, depois subiu ao Pai. Ele está falando que os últimos dias se referem a essa vinda de Cristo até o seu retorno. Esses são os últimos dias, ou seja, nós estamos vivendo nos últimos dias. Não tem mais nada para acontecer, irmãos. Nós estamos esperando a volta de Jesus. Mas ele está dizendo, então, que Deus falou antes do Filho, de várias maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora falou pelo próprio Filho. E ele diz mais, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, e nada sem ele foi feito, como diz o Evangelho de João. Então, ele é a palavra. E diz aqui no versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ou seja, ele está dizendo que esse Filho veio a este mundo
para morrer numa cruz e nos salvar e nos redimir. Tendo feito isso, subiu aos céus e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, aqui nessas pouquíssimas palavras, o escritor aos Hebreus, ele sintetiza, ele resume tudo aquilo que nós podemos chamar, meus irmãos, e eu quero colocar para vocês agora essa expressão, a história da redenção, a história da salvação. No final das contas, ele está dizendo assim, que a Bíblia, ela é a história da salvação. A Bíblia é um grande relato de Deus, a grande história que Deus está contando. A Bíblia o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, que essa história se divide, no final das contas, entre o antes de Cristo, a preparação para a vinda de Cristo e a vinda propriamente de Cristo, que morreu na cruz, que nos purificou dos nossos pecados, que subiu ao céu, mas quando ele fala os últimos dias, ele também está se referindo, ainda que não mencione, que em breve voltará. Jesus diz lá em João capítulo 14, lembra? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Aonde? Lá na cruz. E depois que eu preparar lugar, eu vou voltar, para que vocês estejam comigo para sempre. Eu quero que vocês estejam comigo. Então, aqui nessas poucas palavras, ele está dizendo, é essa mensagem dos profetas, dos escritores da Bíblia, dos escritores do Antigo Testamento. Deus falou com eles no Antigo Testamento, mas agora o Novo Testamento nos conta que o próprio Deus veio e o próprio Deus se encarnou. O próprio Deus esteve presente entre nós. E Cristo Jesus, o Deus homem, aquele que é perfeitamente Deus e aquele que é perfeitamente um homem, morreu na cruz para a nossa salvação, subiu ao céu, está agora nesse momento à direita do Pai Celestial e em breve voltará. Por isso que nós estamos nos últimos dias. E a Bíblia conta essa história, a história da salvação, a história da salvação do povo de Deus, irmãos. É por isso que o escritor, que Paulo, ele fala em 2 Timóteo, ele diz, esta palavra é o único livro que conta essa história e, portanto, é o único livro através do qual nós podemos nos tornar sábios para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. E, depois de salvos, nós sabemos como viver uma vida de boas obras, porque ela nos orienta a nós vivermos nesse mundo uma vida de boas obras. Então, meus irmãos, eu quero hoje dar um panorama bíblico mais rápido que eu puder, né? Se por acaso eu não conseguir acabar agora este panorama, nós vamos continuar no próximo domingo de manhã, tá bom? Que se estuda de manhã e à noite, tá? Mas o meu desejo é completar hoje para nós darmos aqui uma mensagem sobre esse assunto. Então vamos olhar para o que essa história bíblica, a Bíblia conta a história da salvação. E eu tenho que começar com o livro de Gênesis, né? Vamos para o Gênesis? Então, acompanhe comigo aqui o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus, então, ela nos diz assim: no princípio, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. A Bíblia começa dizendo o seguinte aqui: Deus criou todas as coisas pela sua palavra, não existia nada, ele criou pelo seu poder, pela sua palavra, céus e a terra, e ele, tudo, vocês sabem que no livro de Gênesis capítulo 1, Deus vai criando, Deus vai dizendo, e viu que era bom, toda a obra de Deus é boa, não há nada de mal na sua obra, tudo é bom. Mas então, irmãos, no versículo 26, ele diz assim, acompanhe comigo, e disse Deus, façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus cria esse mundo maravilhoso e coloca o homem como a coroa da criação, que ele é o único ser do qual se diz que ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é o representante de Deus, ele deve dominar sobre a criação, em nome de Deus, cuidar da criação. Mas então, no capítulo 2, meus irmãos, Deus dá uma prova para esse homem. E ele diz então no capítulo 2, no versículo 15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus então põe uma prova para o homem, o que geralmente os teólogos vão chamar de pacto de obras. Deus vai dizer assim: olha, não coma desse fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo, irmãos? A Bíblia está dizendo que Deus criou um mundo absolutamente bom, maravilhoso. O homem é como a expressão da sua imagem, da sua semelhança, vivendo num mundo maravilhoso, onde não havia nenhuma perturbação, não havia pecado, não havia nada de mal. Mas Deus disse: me obedeça, para que não venha a morte. No dia que tu pecares, certamente morrerás. Capítulo 3, então, eu sei que todo mundo sabe, conhece já essa história, mas, irmãos, essa história que a Bíblia conta e que não quer que nós esqueçamos. No capítulo 3, entra a serpente e diz para a mulher, no versículo 4, vamos ler capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente entra ali mentindo, enganando, naquele jardim de delícia, e dizendo assim: olha, é mentira de Deus, vocês não vão morrer. Então a mulher, versículo 6, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, era um fruto gostoso, agradável aos olhos e desejável para dar aquele entendimento que Deus não queria dar para ela. Então tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Então ali teve, o que a Bíblia conta? A queda. O homem e a mulher pecaram contra Deus. O homem, que Deus tinha dito para Adão, como cabeça, como representante da humanidade, Deus tinha dito para ele: não coma desse fruto, porque se tu comeres certamente morrerás. Ali Deus estava dizendo: tu morrerás, e não somente tu morrerás, mas toda a humanidade, porque tu és o representante da humanidade. Então, meus irmãos, ali o homem cai, e dali começa a tragédia, que é a humanidade hoje, que é o mundo hoje. Ali nós temos que o homem imediatamente se sente incomodado com a própria nudez, acusa sua mulher, vai morrer, vai voltar ao pó, o mundo vai ficar trabalhoso, vai nascer espinhos e todas as dificuldades, e o mundo então vai ser difícil para o homem, os homens vão passar a se odiar. Toda a história bíblica vai contar isso, e é isso que nós vemos na nossa sociedade, que nós lemos e estudamos no livro de história, o que? A história das guerras, da maldade, da perversidade, porque desde que os homens quebraram a sua comunhão com Deus, não amaram mais a Deus, porque qual era o mandamento? Qual é o mandamento principal? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desde que os homens passaram a amar a si mesmos egoisticamente, viver egocentricamente, querer ser deuses,
eles passaram então a odiar a Deus e odiar uns aos outros. É a história das guerras, é a história das opressões, é a história da maldade. É isso que nós vemos no mundo. E a história, irmãos, em que a mentira de Satanás, sereis como Deus e vivereis uma vida boa, proveitosa, feliz. Vocês vão ser salvos sem Deus, vocês vão ser felizes sem Deus. Essa mentira de Satanás entrou no mundo. E é isso que cada um de nós, por natureza, acredita. Nós acreditamos por natureza, porque nós caímos, a nossa natureza se corrompeu. Nós acreditamos que nós não necessitamos de Deus, que nós podemos ser felizes e podemos, então, viver uma vida boa, desde que Deus não se meta na nossa vida. Não queremos saber dele, não queremos a intromissão dele, não queremos ter nenhum contato com ele, nós queremos ser os nossos deuses, nós queremos criar os nossos ídolos, nós acreditamos, então, na mentira de Satanás. É a mentira de Satanás que controla este mundo. É por isso que eu falei pela manhã, e agora nós podemos entender melhor já. É por isso que o mundo é uma noite profunda. É uma noite muito escura, irmãos, onde nós não temos uma luz, porque habita a mentira de Satanás. Sereis como Deus. Sereis bem-sucedidos sem Deus, felizes sem Deus. Mas quando não se ama a Deus, não se é feliz, porque não se ama o bem-aventurado Deus. E quando não se ama a Deus, não se ama o próximo. E na verdade não se ama a si mesmo. Está se autodestruindo, está destruindo o próximo. E o final de tudo que a Escritura vai mostrar é a condenação eterna, porque se Deus justo há de chamar cada homem, cada mulher para a prestação de contas de uma vida de ódio a Deus, de ódio uns aos outros, uma vida louca de desafio ao Rei do Universo. Esse homem, então, debaixo da insinuação e agora se entregando ao poder de Satanás, está em rebelião contra Deus. A humanidade, irmãos, é uma raça rebelada, caída, rebelada, que deseja a morte de Deus, que se pudesse mataria a Deus. E por isso que crucificou Jesus Cristo. É uma humanidade, então, contrária a Deus. Mas, meus irmãos, no capítulo 3, no versículo 15, Deus diz essas palavras: a serpente, a Satanás. Vamos ler? Capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não falou isso para Adão, não falou isso para Eva, Deus falou isso para a serpente, mas essa é uma boa notícia para Adão e Eva e para toda a humanidade. Esse é o Evangelho, é o proto-Evangelho. É o anúncio primeiro do Evangelho, a primeira proclamação do Evangelho. O que é Evangelho, irmãos? Boa notícia, boa nova. Deus aqui está prometendo, está dizendo: eu vou trazer um descendente da mulher. Vocês não estão entendendo? Olha, porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente, os teus descendentes e o descendente dela. O descendente dela te ferirá a cabeça, ou seja, te dará um golpe mortal. Tu lhe ferirás o calcanhar, tu te oporás ao descendente da mulher, mas ele vai te destruir. É a guerra entre Satanás e todos aqueles que pertencem à descendência da mulher, a esse descendente da mulher. E essa guerra vai aparecer em todas as Escrituras, desde os primeiros irmãos, quando Caim mata Abel, persegue Abel, odeia Abel, mata Abel. Ali é a guerra. Deus está então, irmãos, prometendo que trará um homem, um descendente, que vai resolver o nosso problema. Eu não precisava fazer isso.
A humanidade não merecia, mas Deus decidiu. Ele quis fazer isso. Graça de Deus. Eu já disse para vocês aqui que a graça está em todo este capítulo, quando Deus diz, por exemplo, que o homem iria ter dificuldade no seu trabalho, mas ele iria ter o seu pão, graça. A mulher iria ter dores no parto, mas ela iria ter filhos, graça. Mas aqui está a graça maior. Viria um descendente que pisaria Satanás, que nos libertaria de Satanás, que nos libertaria desse mundo de engano, dessa noite de profunda escuridão. Viria aquele que nos salvaria dessa situação terrível. Jesus. Mas, meus irmãos, a Bíblia é essa história. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem entender a Bíblia? Vocês querem entender, por exemplo, a história de José, a história de Salomão, de Davi, qualquer personagem bíblico do Antigo Testamento? Vocês querem entender o Novo Testamento e a relação entre os dois testamentos? Vocês vão entender na medida em que compreenderem essa história da salvação, essa história da redenção, que começa aqui, começa em Gênesis 3. Na verdade, a Bíblia se divide, como que ela se divide em Gênesis 1, 2 e o resto da Bíblia. 1 e 2 é a criação, o bom mundo de Deus que Deus criou, e aí no capítulo 3 vem a queda e vem o início ali, a promessa de Deus e a concretização dessa história da salvação. Então, quando você olha para a história de José, por exemplo, é uma história que está na Bíblia. Para você entender a história de José, você tem que colocar a história de José nesse contexto maior, ou seja, o contexto da história maior, que é a história da salvação, a história da redenção. A Bíblia, ela é esse livro que nos torna sábios para a salvação, porque ela nos conta essa história, só ela conta. Não temos essa história em nenhum outro livro, em nenhuma outra revelação. Deus não deu outra revelação. Deus deu essa revelação. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é essa história. E eu quero hoje à noite mostrar para vocês aqui. Quando Deus, ele faz essa promessa, Deus então começa a contar essa história. Mas essa história vai ser contada em alianças. Deus, ele faz alianças com os homens. Ele decidiu salvar uma parte da humanidade, que só ele sabe quantos são e quem são. Só ele sabe. Esses são os eleitos de Deus, aqueles que ele, dentro dessa humanidade caída, livremente, soberanamente decidiu. Esses eu vou salvar, graciosamente. Então, como é que ele vai revelar essa salvação e como é que ele vai operar essa salvação? Ora, viria esse descendente, essa salvação, ela viria através desse descendente que iria pisar na cabeça da serpente. Mas como ele foi revelando? Ele foi revelando através das alianças. A primeira, meus irmãos, grande aliança que vai aparecer nas Sagradas Escrituras, nós temos aqui ainda no livro de Gênesis. Convido os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 9, no versículo 8. Deus trouxe, vocês conhecem a história, o terrível dilúvio que foi resultado da ira de Deus contra o pecado da humanidade, daquela geração que se corrompeu no tempo de Noé. Então, Deus traz o dilúvio, aquela geração morre, mas Deus salva um homem, sua esposa, seus filhos e as esposas dos filhos, salva uma família na arca. Então, depois do final do dilúvio, eles saem da arca. E o que diz a Sagrada Escritura? Diz que Deus estabelece uma aliança com Noé, mas não somente com Noé, mas com toda a criação, todos os animais. Vamos ler aqui, capítulo 9, versículo 8, irmão, vamos ler a partir do 8, que diz assim: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco,
e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo animal da terra, e eu convosco estabeleço a minha aliança. E qual é a aliança? Que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco, nós conhecemos, né, como arco-íris, o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer a nuvem sobre a terra, e aparecerá o arco nas nuvens, então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais o dilúvio para destruir toda a carne. Então aquele dilúvio, irmãos, que destruiu a humanidade, deixando só Noé com a sua família, Deus disse: não vai mais acontecer. Porque, na verdade, aqui é a graça de Deus com uma humanidade que merece um dilúvio final, que merece ser destruída. Irmãos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aqui nós podemos dizer, é a aliança da providência. Como disse a teólogo, ele diz assim, é a aliança da providência. É a aliança que diz, vai nascer o sol todo dia, vai se pôr o sol todo dia, virão as estações, virão as chuvas, vai se semear, vai se colher. Deus vai dar o pão para uma humanidade que está rebelada, que é contrária a Ele. Mas Ele é tão bom e tão gracioso que, como Jesus diz no Novo Testamento, faz nascer o sol sobre justos e injustos e cair a chuva sobre todos. Deus é bom e na sua graça Ele diz assim, eu não vou destruir a humanidade, eu vou preservar a humanidade. E isso era necessário, porque o descendente da mulher seria homem. Então, essa aliança que promete a providência e a preservação da humanidade, dos animais, de toda a criação, enfim, ela é uma aliança que se torna como uma espécie assim, meus irmãos, de plataforma para a vinda desse Messias, para a vinda deste Redentor. Porque se tudo fosse destruído, ele não viria. Mas então Deus diz, não destruirei. Então pense numa coisa, cada manhã é a comprovação desta aliança, meus irmãos. Cada vez que você olhar para o sol, diga assim, este é a expressão do amor de Deus, da graça de Deus. Quando você ouvir o canto dos pássaros, lembre disso. Quando você vê uma formiguinha andando, lembre disso. Deus está em aliança com aquela formiguinha, Deus está em aliança com a criação, por amor a nós. Cada nascer do sol é uma expressão do amor e da graça de Deus. Deus está dizendo assim, eu amo vocês. Eu resolvi não destruir vocês. Vocês merecem isso. Vocês merecem um dilúvio. Mas eu resolvi não destruir vocês. E a Bíblia conta essa história. A Bíblia diz assim para nós. A Bíblia nos faz ver cada pedaço de pão que nós pegamos como expressão da bondade, da graça de Deus. Seu ganha-pão, o seu talento que você tem, o dinheiro que você recebe todo mês, o seu salário, não importa o tamanho do salário, é a bênção de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus. Irmãos, mas deixe-me continuar, né? Nós temos então uma segunda aliança. A segunda aliança está no capítulo 12 do livro de Gênesis, eu peço que os irmãos também leiam comigo. Ela diz assim para nós, meus irmãos, capítulo 12, verso 1. Ora, diz a Escritura, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Bom, aqui Deus, então, a aliança propriamente dita vai aparecer mais adiante no livro de Gênesis, irmão. Para nós ganharmos tempo, eu não vou ler agora. Mas, enfim, Deus
ele chama esse homem, ele faz uma aliança com Abraão, e nessa aliança ele promete que de Abraão ele fará uma grande nação, um grande povo, e que ele vai dar a ele a terra. Ele diz: sai da tua terra para a casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Então nós temos duas promessas aqui, físicas, né, materiais: a grande descendência e a terra. Mas nós temos uma promessa aqui que não é material. Nós temos uma promessa, meus irmãos, em que o Senhor diz, no finalzinho do versículo 3, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso, irmãos? A aliança com Abraão é que Deus, dessa humanidade caída, né, Deus vai estreitando, sabe aquelas genealogias que nós lembramos no Gênesis? Deus está estreitando as famílias até que chegue em Abraão. E chama Abraão para de Abraão criar um grande povo, que é a nação de Israel. E dessa nação de Israel viria Cristo. Deus faz uma aliança com ele, e essa aliança é uma aliança que tem dois aspectos: um aspecto material, o aspecto espiritual. No aspecto material, Deus diz: eu vou te dar uma grande descendência. Descendente mesmo, físico. Mas eu vou te dar também a terra. Aspecto material. Mas temos o aspecto espiritual. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é isso que é o mais importante. O aspecto material era provisório, mas o espiritual era importante. E aí, meus irmãos, nós temos mais uma grande aliança que agora está em Êxodo, no capítulo 19. Acompanhe lá na sua Bíblia agora. Êxodo capítulo 19. Este povo já se tornou uma grande nação, já foi levado para o Egito, lá cresceu como uma grande nação, foi escravizado, foi liberto por Deus através de Moisés, e agora Deus os leva para o Sinai, e ali Deus vai fazer uma aliança com eles. Diz o versículo, capítulo 19, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. E lá, meus irmãos, no versículo 3 diz: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou ao monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois se diligentemente ouvides a minha voz, guardardes a minha aliança, vê, Deus está fazendo uma aliança com eles aqui, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Enfim, ele faz uma aliança com esse povo. Esse povo agora, Deus está cumprindo, irmãos, nesta segunda aliança, na verdade a terceira aliança, né? Depois da queda, Deus está cumprindo o aspecto material. Deus fez esse povo um povo grande, lembra? Uma grande descendência, e agora Deus está dando a terra para eles. Eles estão a caminho da terra prometida. E aqui Deus faz uma aliança com eles. E essa aliança, ela tem esse aspecto, irmãos, de cumprir a parte material da aliança com Abraão, mas ela tem um outro aspecto, porque é uma aliança em que Deus vai estabelecer um culto muito complexo. E Deus vai dar os 10 mandamentos, que está no capítulo 20. E nesse culto complexo, nesse culto muito cheio de detalhes, Deus vai estabelecer um sumo sacerdote, a morte de animais, o derramamento contínuo de sangue. E, aliás, o sangue aparece por todo o Antigo Testamento. Com isso, irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, para a carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus vai mostrar que sangue de bodes não podem purificar pecado. Ali havia um cerimonialismo, mas que em si mesmo ele não podia fazer muita coisa. Mas ali era Deus anunciando, mais uma vez, primeiro, que ele veio tabernacular, ou seja, o tabernáculo era a morada de Deus, simbolizava que Deus estava no meio do seu povo. Deus veio habitar com o seu povo. E para que ele habitasse com o seu povo, tinha que ter os vários sacrifícios, porque Deus é santo. Deus está dizendo:
eu vou trazer um sumo sacerdote que vai derramar, não é sangue de animais, vai derramar o seu sangue para que eu possa tabernacular com o meu povo, para que eu possa habitar com o meu povo. Esse povo que pecou em Adão, mas que eu vou redimir na cruz, no sangue desse sumo sacerdote. Então, a aliança com Moisés é uma aliança que cumpre o aspecto material, porque de uma grande descendência de uma terra prometida, mas ela é uma aliança que tipifica, irmãos, que ilustra a aliança mais importante, que é a aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor, a nova aliança. Mas deixa eu lhes falar de uma outra aliança. E essa, meus irmãos, está em 2 Samuel, agora vá mais um pouquinho adiante na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. E aqui, Deus fala com outro homem, tão conhecido nosso, Davi, 7,12. Capítulo 7, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos dos homens, mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Deus falou a Davi: eu vou te dar um descendente. É claro que aqui diretamente Deus estava falando de Salomão, que fez o templo. Mas nós sabemos que Salomão não era o principal aqui na profecia, porque as profecias bíblicas têm sempre uma linguagem para o momento imediato ali dos que recebeu a profecia, mas também aponta mais adiante. E aqui ele está falando daquele filho, daquele descendente de Davi, que seria rei. Rei. Mas este rei, meus irmãos amados, é um rei também que vai sofrer. E no Antigo Testamento, aqui Deus está fazendo uma aliança com Davi, de uma descendência contínua no trono. Tem um aspecto físico, material, mas tem um aspecto espiritual. Uma promessa de um rei eterno, que reinaria num reino eterno, que não se abalaria. Esse rei é Jesus, mas esse rei também é um servo sofredor. Eu não vou poder ler totalmente esse capítulo, irmãos, é tão maravilhoso, mas eu quero ler pelo menos uma parte com vocês. Isaías capítulo 53, nós temos esse capítulo que é um dos mais lindos da Bíblia, e que diz assim, vamos ler a partir do primeiro versículo, Isaías capítulo 53. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor, eu vou ler tudo, irmão, não tem como a gente deixar de ler. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Irmãos, é como se Isaías estivesse olhando para a cruz. Ele está dizendo, olha, vocês viram quantas vezes ele diz, morreu pelos pecados do seu povo, ele levou sobre si as iniquidades do seu povo, ele intercedeu. Ele está falando aqui, o Antigo Testamento diz, virá este que é rei, mas que também é o servo sofredor, que é o sumo sacerdote, mas que também é o cordeiro que derrama a sua vida, que derrama o seu sangue, para que nós sejamos salvos. Essa é a mensagem do Antigo Testamento, irmãos. O Antigo Testamento promete isso nas alianças e nas profecias. Mas então o Antigo Testamento tem essa outra maravilhosa profecia que agora está em Jeremias. Leia comigo agora. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. E é isso que diz a maravilhosa escritura, irmão. Jeremias 31, 31. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Lembra? A aliança do Sinai. Não vai ser como essa do Sinai, porque essa do Sinai o povo quebrou, o povo abandonou, o povo apostatou, ali mesmo morreram no deserto. Não vai ser mais como essa antiga aliança. Como será? Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas como será a nova aliança que ele promete? Esta é a aliança, verso 33, que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, ele será o meu povo, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui está, a nova aliança é prometida, e ela não promete terra mais, ela não promete uma descendência física, ela promete duas coisas. Ela diz que Deus vai colocar a lei no coração do seu povo, Deus vai transformar o coração do seu povo, e que Deus vai perdoar os seus pecados, e que essa aliança não será invalidada. Portanto, meus irmãos, aqui está, o Antigo Testamento diz assim, essas antigas alianças, elas são só promessas, promessas de uma aliança que realmente é aquela que nós precisávamos, a nova aliança. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz, o Pai falou, Deus falou pelos profetas, através dos profetas aos pais, mas agora veio a salvação prometida. O Antigo Testamento é promessa, o Novo Testamento é cumprimento. O Antigo Testamento são as alianças da promessa, o Novo Testamento é a nova aliança. E aí nós temos Mateus capítulo 1, leia comigo também, Mateus capítulo 1, onde o evangelista Mateus, ele liga Cristo a Davi, fazendo questão de dizer, olha, aqui está, Jesus é o descendente
da mulher e é o descendente de Davi que vai reinar. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu não vou ler toda a genealogia, mas essa genealogia não é sem propósito. Mateus está ligando Jesus a Davi. No versículo 18 ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Maria, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse Jesus, que quer dizer Salvador, é o que era prometido em Isaías, desde Gênesis 3,15. Aquele rei prometido a Davi, mas um rei que é sacerdote e que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Aquele que veio tabernacular conosco, porque diz o versículo 22 e 23, que tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamarão o seu nome, o que, irmãos? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco. E aí, meus irmãos, já estou concluindo, tá? Estou nos últimos versículos. Não posso deixar essa mensagem aqui, irmãos. Atos capítulo 2, versículo 25. Atos capítulo 2, versículo 25. Veja o que Pedro diz na primeira pregação depois do dia de Pentecostes, depois da bênção do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Aqui Pedro cita um salmo de Davi, e ele explica o salmo. Ele diz assim: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido o que, meus irmãos? O que Deus tinha prometido para Davi na aliança com Davi? Vamos lembrar? Com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Lembra? Aquele rei eterno não era Salomão. Salomão era provisório. O rei era Cristo. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Cristo cumpre a aliança com Davi, como cumpre os tipos da aliança com Moisés, como cumpre aquela bênção da aliança com Abraão, que Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí nós temos, irmãos, o grande capítulo 8 de Hebreus. Nós começamos com Hebreus, vamos voltar para Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 1, que diz assim a Sagrada Escritura. Hebreus capítulo 8, versículo 1, que diz assim: ora, a suma do que temos dito e que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro no santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. E ele ofereceu o seu próprio sangue, meus irmãos. Ele está dizendo aqui: Jesus é o sumo sacerdote celestial, tipificado no tabernáculo do Antigo Testamento e no sumo sacerdote do Antigo Testamento, da aliança com Moisés no Sinai, lembra? E aí ele diz então, que no versículo 6, que esse Cristo,
alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança. Lembra da aliança prometida em Jeremias? Agora, Hebreus vai citar Jeremias, que está confirmada em melhores promessas, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escrevereis, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um a seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e suas iniquidades não me lembrarei. Aí volta o escritor aos Hebreus dizendo o seguinte: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ele está dizendo: olha, aquelas alianças eram provisórias, elas eram só promessa. A verdadeira aliança é a nova, é com Cristo. Portanto, meus irmãos, aqui a palavra de Deus, ela diz para nós: o Antigo Testamento prometeu, Cristo cumpriu. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo diz em João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Bora ler? João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus está dizendo aqui: vem o Espírito Santo e ele vai guiar vocês à verdade. Como? Me glorificando, apontando para mim. O que Jesus está dizendo aqui é profetizando o registro do Novo Testamento. Ele está dizendo: esse Espírito vai guiar vocês, vai falar não de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vai me glorificar, e ele vai anunciar o que há de vir. Os apóstolos, então, escreveram o Novo Testamento, mostrando que Cristo cumpre as profecias do Antigo Testamento, as alianças do Antigo Testamento. Os 4 evangelhos são a vida de Cristo cumprindo o que estava prometido: a vida, a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Cristo. As cartas apostólicas explicam e aplicam à vida das igrejas essa obra de Cristo. O Apocalipse fala daquilo que há de vir. Então nós encerramos a Bíblia assim, meus irmãos. Capítulo 21 de Apocalipse, olha como a Bíblia encerra. Vocês estão percebendo que a Bíblia é a história da redenção? Ela conta uma história. Então, no Apocalipse, capítulo 21, assim que a Bíblia encerra, ela encerra dizendo assim. Capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo. Lembra do tabernáculo lá no Antigo Testamento? Deus veio tabernacular, Deus veio morar. Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve,
pois estas palavras são verdadeiras. Escreve, e disse-me, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer e tiver sede, essa é a mensagem da Bíblia, meus irmãos, de graça lhe darei a fonte da água da vida. De graça a salvação. Basta crer nesse Cristo anunciado. E no capítulo 22 nós temos, primeiro versículo, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma de outro lado do rio, estava o que, irmãos? A árvore da vida. Lembra que ela aparece lá em Gênesis? Que Deus impediu o homem de ter contato com a árvore da vida, mas aqui ela aparece, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore não são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Eu quero, meus irmãos, ainda encerrar. Esse é o último texto que nós vamos ler hoje. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Aqui o apóstolo Paulo como que sintetiza toda esta gloriosa obra, todo este propósito glorioso de Deus. Vamos ler? Alguém já disse, acho que foi Martin Lloyd-Jones, se não me engano, que essa é a carta mais sublime do apóstolo Paulo. E ele diz no versículo, bora ler desde o início. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa a louvar Deus, dizendo assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Qual é aquilo que ele propôs em si mesmo, na sua bondade? É isso aqui do versículo 10, irmãos. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Aqui Paulo diz assim, como que ele diz assim, vocês sabem toda a história da Bíblia? Toda a história da Bíblia é propósito do Pai, para a glória dele, na salvação dos seus eleitos. E tudo é no amado. Vê como ele chama aqui Jesus? No amado. Versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, no qual nos fez agradáveis no amado. Meus queridos irmãos, essa é a história das Escrituras. Quero dizer para vocês que este é o livro, conta essa história para nós. E é por isso que nós temos que ler esse livro, estudar esse livro, entender cada vez melhor esse livro, porque ele nos fala da nossa única esperança, desse único propósito, desse propósito tão glorioso na pessoa do Filho de Deus, de nos salvar para a sua glória e de nos levar para viver com Ele para sempre. Você percebe a importância deste livro? Você percebe que ele é a história da redenção? Então, que nós possamos ouvir, ler, meditar na Sagrada Escritura cada vez mais. Sejamos edificados e fortalecidos. E se alguém aqui ainda não creu,
Quero dizer para todos aqui, creia em Jesus para a sua salvação, porque Ele morreu na cruz para salvar pecadores como nós. Ele é a nossa única esperança, a nossa única salvação. E você que já é crente, vá à Escritura cada vez mais com uma oração. Ó Senhor, mostra-me cada vez mais essa graça. Como Paulo diz aqui, irmãos, ele usa palavras assim, que ele quer se expressar que é algo assim infinito. Versículo 6, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo o mistério da sua vontade. Essa graça bendita, irmãos, deve ser estudada por nós. Que nós a busquemos cada vez mais, entendê-la na Sagrada Escritura, para que nós possamos amar mais e mais esse Deus que mandou seu Filho para a nossa salvação. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que nós sejamos mais e mais edificados nessa verdade. Senhor, nessa noite, ainda que de uma maneira muito breve, podemos ler aqui, Senhor, vários textos, mostrando que a sua palavra, ela tem uma mensagem para nós, ela conta uma história. O Antigo Testamento promete, o Novo Testamento cumpre, e ela fala do seu propósito no seu amado Filho para o louvor da sua glória, propósito de nos salvar e de vir tabernacular conosco, de morar conosco no seu reino celestial, que em breve será estabelecido. Ó Deus, abençoa cada pessoa que está aqui hoje à noite, de forma, Deus, que todos ouçam as Escrituras, ouçam o Evangelho da Palavra de Deus, para que todos se tornem aqui entre nós, Senhor, sábios para a salvação em Cristo Jesus. Deposita a sua fé unicamente nesse Redentor, nesse Salvador, e assim se alegrem nele, se alegrem e possam dizer junto com Paulo: bendito seja esse Deus que nos salvou no amado Senhor Jesus Cristo, e possa assim viver em boas obras, por obra do Espírito Santo, em gratidão a esse Deus que nos salvou em Cristo Jesus, para a sua glória, para o seu louvor. Nos abençoa, Senhor, e nos usa para que esta palavra chegue a muitos que nós temos contato diariamente. Inclusive vamos ter contato nesta semana, em nome de Jesus. Amém e amém.